Amém? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 17. Uma breve palavra, mas poderosa palavra de Deus. Vou ter responsabilidade aqui de não cansar os irmãos. E ainda mais nesse dia atípico, né, de tão forte calor aqui. Mas tem uma palavra de Deus aqui para nós. Tem uma palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Aleluia. João capítulo 17, versículo 4, por favor. João 17, versículo de número 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Bom, esse texto, quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 17, nós estamos falando de um texto que é conhecido como a oração sacerdotal. Nós estamos falando dos últimos momentos de Jesus na terra. E hoje, quando você entrou aqui na igreja, você deve ter se deparado com uma linda mesa ali, escrito Santa Ceia. E o que essa mesa traz para nós hoje? Hoje esse culto é como se todos nós tivéssemos aqui entrado para sentar-se à mesa com Jesus. Então, hoje é um dia de mesa, hoje é um dia de sentarmos à mesa com Jesus. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer como ele fez nos seus últimos momentos com seus discípulos. Ele parte o pão, dá graças, reparte entre os discípulos, e os discípulos comem do pão, dizendo: Jesus, que agora vocês são parte comigo, porque vocês comem este pão que é o meu corpo. E depois ele faz o mesmo com o cálice de vinho. E com o cálice de vinho ele diz: bebam. E quando os discípulos bebem, eles estão então fazendo uma aliança com Jesus, porque Jesus diz: esse é o meu sangue, que será derramado em breve por vós. Os próximos atos de Jesus é passar pela crucificação. Depois dessa grande ceia, da última Páscoa com seus discípulos, ele vai para a cruz, como conhecemos a história. Ele vai e morre. E morre uma morte que não era dele. Paga um preço que não era dele. Leva com ele um castigo que não merecia. Mas o que Jesus estava fazendo ali era simplesmente morrendo a minha e a sua morte. Quem merecia a morte éramos nós, porque no início de todas as coisas, nós pecamos. E quando pecamos, através do pecado original, o primeiro pecado, ao homem foi dito: não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa árvore, ela vai estar dizendo para você que a partir de agora você dita as regras e não mais depende de mim. Mas o homem desobedece. Todos nós, como humanidade, estávamos debaixo de uma maldição do pecado original. Mas para a honra, para a glória do Senhor, pela graça de Deus, Jesus vai para a cruz então, para cumprir e pagar o preço e o salário, porque a Bíblia sempre deixou claro: o salário do pecado é um volume maravilhoso que eu ouvi de vocês agora. Ninguém está com muito calor. Mas o salário do pecado é Então Jesus foi lá e pagou. Jesus foi lá e cumpriu. E quando ele morre, é como uma vez disse um pregador: ele colocou todos nós dentro dele. Foi para a cruz, pagou o preço, mas só ele enfrenta a morte e nós então continuamos com a vida, e não só vida aqui na terra, porque essa vida aqui na terra não é a vida que ele preparou para nós. Eu tenho algo para dizer para você, você já deve saber, mas talvez alguém aqui não saiba. Mas o que Deus tem preparado para nós é uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem luto, sem dívida, sem calor. Essa é a vida que Deus tem preparado para nós. Tá certo que alguns estão escolhendo passar com muito calor. Mas para você que crê em Jesus Cristo,
Não, você está, para a glória do Senhor, salvo. E eu vou dizer uma coisa, você tem que se alegrar muito, porque você escolheu vir a uma noite em que aqui há um cheiro de salvação, um cheiro de vida. Porque nós estamos aqui celebrando, cumprindo, com o ato que Jesus mandou. A morte e a ressurreição da cruz é algo real. Depois que Jesus morre, Ele ressuscita, a morte não pôde detê-lo, e quando Ele ressuscita, Ele diz para nós assim, ó, é isso que vai acontecer com vocês. Vocês não vão ficar presos a uma sepultura, mas vocês vão ressuscitar como eu primeiro ressuscitei. E quando vocês ressuscitar, o corpo de vocês serão semelhantes ao meu. E não sei se você já leu a Bíblia, mas os discípulos estão depois da morte de Jesus, dentro de um lugar, todo preso, todo amedrontado. Por quê? Porque uma acusação existe. Roubaram o corpo de Jesus, porque o corpo não está na cova. Então quem roubou? Deve ter sido aqueles discípulos lá. Eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Ele ressuscitou. Essa era a acusação. Só que de repente, algo inesperado acontece, porque Jesus não bate numa porta para entrar. A Bíblia diz que Ele simplesmente entra no lugar que eles estão de portas trancadas e diz uma palavra maravilhosa. Ele diz o seguinte: paz seja convosco. E quando Ele diz isso, não só isso, Ele pede, porque há uma dúvida, há um Tomé no meio deles que diz assim, não é possível, isso aí não é possível. Não é possível que seja ele. Jesus então começa a mostrar as marcas. É um corpo que passa pela porta, fechada. É um corpo que de repente está num lugar, está em outro, mas é um corpo em que ele diz, olhem as marcas, toque. Que corpo é esse, meu irmão? Me fascina isso na Bíblia. Me fascina isso de saber que corpo é esse, glorificado, que não há mais dor, não há mais doença, não há mais choro. E o lindo da palavra é que Ele, antes de ir, Ele fez uma oração por nós. E quando você abre João capítulo 17, você está lendo aquela que foi uma das últimas orações de Jesus enquanto aqui na terra. Porque enquanto Jesus estava aqui, Ele tinha uma dupla natureza. A Bíblia nos revela que Ele era 100% homem, porque foi da mulher que Ele veio. Foi de um parto que Ele nasceu. A sua geração é algo espiritual, porque a Bíblia diz que Maria não teve relação sexual para que Jesus fosse gerado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado diretamente por Deus. 100% a sua natureza da geração, ele veio do céu, de fato. Só que o parto de Jesus foi um parto normal. Você já parou para pensar que quem fez o parto de Jesus, e provavelmente ajudou, foi José? Você já parou para pensar? Porque eles, quando chegam em Belém, não há hospedarias, porque as cidades estão lotadas de pessoas que estão indo para aquele chamado recenseamento. Não há hospedarias, então José tem que abrigar a sua família. E quando José vai abrigar a sua família, onde ele entra? Entra num lugar chamado estrebaria, ou seja, era onde os animais se alimentavam e dormiam. E Jesus é levado ali e Maria é levada ali, quando é levada ali, ele entra em trabalho de parto. Ela entra em trabalho de parto. E quem que está com ela? José. José auxilia no parto do menino. Isso é maravilhoso. Jesus nasce, e quando ele nasce dizendo para nós, eu sou 100% homem, mas eu também sou 100% Deus. Porque a Bíblia vai dizer que agora, quem nasce é alguém chamado Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então é Deus conosco. Deus está conosco. Deus está no meio de nós.
Deus está entre nós. E Ele está na pessoa de Jesus. Aleluia. Amém? E antes de Jesus partir, Ele faz uma oração. E é essa oração que nós acabamos de ver. Uma das últimas orações de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17:4. Mas o texto avança. E eu quero aqui te entregar rapidamente 3 princípios, fundamentos que Jesus disse nesta oração. E através desses 3 fundamentos que Jesus estabeleceu nesta oração, nós vamos hoje aprender algo importante. Quais foram as últimas palavras de Jesus enquanto esteve aqui? Quais foram os últimos ensinamentos de Jesus enquanto ele esteve aqui? Quem quer saber? As últimas dicas, eu separei 3 de muitas que tem nessa oração. E vai aí a primeira. Escute com o coração aí. Versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. O primeiro princípio que Jesus deixou na sua última oração antes de subir aos céus, é o princípio da oração. Oração. Eu temo nesses dias de grandes transformações que vivemos, que essas grandes transformações têm nos afastado do real significado e importância de uma coisa chamada oração. Vamos repetir todos no 3, oração? 1, 2, 3, oração. Uma palavra simples, mas poderosa. E a pergunta que muitos de nós fazemos, ou já fizemos, ou está fazendo: por que orar se Deus sabe de tudo antes? Imagine que você está pedindo algo para Deus, que Ele já sabia que você ia pedir. Imagine que você está colocando algo diante de Deus, que Ele já sabia, e que não só sabia, Ele já sabe o resultado, já sabe o que vai acontecer, já sabe tudo. Lá no final, por que orar? Pare para pensar. E talvez muitos defendam alguma coisa assim: eu não peço nada para Deus, eu não oro, eu só agradeço, porque está tudo bem. Cuidado com esse discurso, se esse discurso não está sendo um discurso preguiçoso. Se todo o seu movimento de oração é aquele momento em que você está ali quase pegando no sono, em que as suas palavras se misturam, em meio ao seu sono, ao seu cansaço, e você começa a abençoar a Deus. Que é muito comum a gente fazer isso, né? Pai, eu te abençoo em nome de Jesus. E dorme, apaga e só lembra no outro dia que eu estava orando ontem, mas para onde foi a oração? Eu estou acordando hoje. Ou todo o seu envolvimento com a oração é quando você acorda no dia seguinte: Pai, abençoa esse dia. Cuidado com isso, sabe por quê? Eu preciso te ensinar isso como pastor. Porque é o seguinte: por que eu tenho que orar mesmo que Jesus sabe de tudo antes, durante e depois? Se um Deus que tudo sabe, por que eu tenho que orar? Porque Jesus orava. O que eu vou falar mais? Porque Jesus orava. Jesus orava. Sendo um com Deus, Ele orava. Porque os discípulos oravam. Porque os maiores avivamentos da história do cristianismo foram vivenciados através de uma coisa chamada oração. Jesus orava. Por que alguém que era um com Deus orava? Várias vezes ele disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E Jesus se retirava para... E como é que eu vou imaginar que eu posso ter uma vida cristã sem uma coisa chamada... Não dá para imaginar um cristão que simplesmente tem uma vida relaxada de oração. E eu falo isso com o maior amor do mundo, mas eu tenho que falar com essa ênfase que eu estou dizendo. Cuidado se você não está orando.
Cuidado se você não tem paixão pela oração. Cuidado se você ainda não descobriu o prazer do que é o momento de oração na madrugada com Deus. Cuidado se você não tem prazer em vir aqui na igreja orar às quintas-feiras, sendo que você tem disponibilidade para isso. Cuidado! Um cristão que não ora, ele está de forma assustadora, deixando de viver coisas extraordinárias. E eu só tenho uma resposta para te dar, por que você deve orar. E você já ouviu? Porque Jesus, amém. Jesus orava. E nós temos sempre uma lista de desculpa para não desfrutarmos de uma vida de oração. Mas não há uma regra, gente. Não há um padrão estabelecido. E na Bíblia há orações em pé. Na Bíblia há orações sentado. Na Bíblia há orações deitado. Na Bíblia há orações de joelhos, de mão para cima, de mão para baixo, de manhã, de tarde, de noite. No dia da angústia, no dia da alegria, no dia do luto, na dor, na vitória, na conquista, em público, no secreto. Ore. 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 Primeiro conselho de Jesus na sua última oração. Ele está dizendo com o seu exemplo para mim e para você. Ore, ore, ore e ore. Nós temos o péssimo hábito de se envolver com a oração só quando a necessidade nos alcança. Estou certo ou estou errado? Tem coragem de dizer que estou certo. Mas é isso que a gente faz. Nós só vivemos e nos envolvemos com a oração quando a necessidade nos alcança. É claro que isso é necessário. Sim, quando a necessidade te alcança, você precisa orar. Mas só quando a necessidade te alcança, você precisa orar. Jesus, quanto mais se aproximava o dia da sua crucificação, a Bíblia nos mostra que ele intensificava as suas orações. Agora, o fato é, o segredo do cristianismo, o segredo da tua vida com Deus, o segredo de ser um amigo de Deus é criarmos o hábito de oração em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito, orai sem... Nossa, como a gente conhece. Nós conhecemos os textos. Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos. E por que não fazemos? Porque somos preguiçosos e relaxados. Por isso. Não se envolver com oração é dizer que é melhor que Jesus. Não se envolver com oração é dizer que é mais suficiente que Jesus. Por que você não ora se Jesus orava? Como é que você admite não ter uma vida de oração se Jesus tinha uma vida de oração, Vitor? Por quê? Porque nós estamos preocupados e ainda talvez nós não temos uma necessidade tão importante que nos leve a orar, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Até o dia que a tempestade vem, aí a gente comete um dos erros mais incríveis, né? Nós nos tornamos egoístas. E nós tratamos Deus como alguém que só deve ser chamado a atenção quando a gente precisa de alguma coisa. Ore quando estiver tudo bem. Ore quando tudo estiver bem. Ore quando a conta estiver explodindo no verde. Ore quando estiver tudo bem com o carro, com a casa, com os filhos, com a família. Ore. Ore nesse dia, irmão. Se torne amigo de Deus no dia bom, porque a gente tem mania de querer ser amigo de Deus só no dia ruim. Quem está entendendo a palavra? Segundo princípio. Ele disse no versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, na sua declaração e sua oração, ele disse que Deus deu a ele um povo que lhe pertence. Jesus, nas suas últimas orações, ele falou assim, Pai, o Senhor me deu algumas pessoas. E eu vou fazer uma pergunta aqui importante.
e eu quero que você responda de todo o seu coração. Quem aqui é de Jesus? É gostoso falar isso, né? A gente até cantou muitas vezes, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É gostoso dizer isso, não é? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E tem um motivo, é por causa dele. É porque ele se apropriou de nós. E como ele fez isso? Nos comprando com alto preço na cruz. Aleluia. Você é de Jesus, faz parte dele. Deus nos concedeu como seus filhos. Nós somos dele. Parece algo tão óbvio, tão simples, mas irmãos, se aproprie de uma coisa, você não é de si mesmo. No meio desse mundo egoísta que a gente vive, ouvir isso é um absurdo, mas você não é de si mesmo, você é de Jesus, você é de Jesus, você é propriedade dele, você pertence a dele. É um mundo tão difícil que a gente vive, que eu acho que isso deve doer em algumas pessoas. Não, eu sou individual, eu sou dono de si. É aquele negócio de, sabe, o poderoso, não, ninguém manda em mim. Isso aí não é crente, isso aí não é cristão. Sabe, esse negócio da independência. Esse dia a Mel mandou um vídeo para mim, que é um vídeo de alerta para nós pais e para essa geração que a gente está ensinando. Mandou um vídeo de um rapaz que estava dizendo o seguinte, você sabe por que a gente está com dificuldade em orientar essa nova geração? Por um motivo. Por causa disso aqui. Mas em que sentido? Eu nunca tinha ouvido isso, irmãos. E eu parei para pensar. Quando eu tenho 40 anos, precisava de algum conselho, de algum ensinamento, de saber qualquer coisa que fosse. Quantas vezes, depois de casado, eu liguei para o meu pai e falei assim, pai, como é que faz para desrosquear isso aqui? É para a direita, é para a esquerda? Pai, você tem um martelo? Pai, você tem uma chave de fenda? Pai, me ajuda. Pai, vem aqui. Onde que liga esse fio? Quantas perguntas eu fiz para o meu pai? Pai, como é que lidar com essa situação? Porque mulheres são assim. Aí ele respondia com aquela sabedoria que ele sempre nos ensinou, né, pastor Dormir? O segredo é ficar quieto. É assim que ele nos ensinou, irmão. Vai pegando aí os mais jovens, o segredo é ficar quieto. E as mulheres vão dando glória a Deus. Né? Mas é assim, a gente perguntava tudo. Aí quando nasce a criança, nasce as crianças, viu, tá chorando, não para de chorar. Põe pano de ouvido, enrola ela que nem Lázaro saiu do túmulo. Põe coisa quente no ouvido e faz não sei o que e tal. E a gente ajuda, a nossa geração aprendeu que quando a gente tem alguma necessidade, a gente corre para os mais velhos. Sabe o que essa geração de agora tem como referência? Ou é o Google, ou tem uma coisa pior que isso ainda, André. Sabe o que eles fazem? Os nossos, influenciadores, mas tem um negócio pior ainda que isso. Tá vendo? Tudo isso aí eu já sabia, mas algo mais poderoso. Escute uma coisa. Agora, os veinhos estão com celular também. Sim ou não? Quem tem aqui mãe, pai, vovô, vovó que usa o celular? Levanta a mão. Que mexe no celular. Com mais de 60 anos. Agora ajudou, né? Com mais de 60 anos. Quem? E o que eles fazem? Quando eles estão com uma dificuldade no celular, quem que eles chamam? A criança de 4 anos. Não é isso? Viu? Como é que faz aqui, filho? Aí a criança de 4 anos começa a ensinar o de 60. Sim ou não? Sabe o que isso está formando? Uma geraçãozinha que está achando que sabe mais do que os mais velhos. Uau! Isso é terrível. Isso é terrível. Porque nunca uma geração ela entrega para outra, não tem como. Isso que eles sabem mais do que nós, porque eles já nasceram dentro desse mundo, não muda o fato de que a gente tem que sentar para ouvir os mais velhos. A gente tem que sentar para ouvir os pais. A gente tem que sentar para ver o que eles têm a dizer, porque eles já passaram pelo que a gente passou. Nada muda. Essa geração tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles estão achando que porque eles sabem muito, eles têm muito... escutem vocês aí,
Começando das minhas filhas aqui presentes. Não é porque vocês têm muita informação que você já tem uma coisa chamada sabedoria. Informação e sabedoria são duas coisas diferentes. Informação hoje é o que vocês disseram. Google, influenciadores, informação. Mas sabedoria é só com eles. Olha lá meu pai glorificando a Deus, está girando ali no manto. É só com eles. Eles têm algo para deixar para a gente. Nós que estamos ali nos 40, 50, temos alguma coisa para falar com a galerinha de 15 e 20 já. E a galerinha de 15 e 20 espera chegar a sua vez. É assim, irmãos. Porque senão nós vamos viver num mundo caótico. Agora, por que eu cheguei para falar nisso que eu estou falando, eu não faço a mínima ideia. Mas o fato é, você pertence a Jesus. Nossa, eu realmente fui longe agora, porque eu estava falando sobre pertencer a Jesus. Mas vamos lá. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, então todos nós pertencemos a Jesus. Todos somos dele, porque ele comprou a minha vida e a sua com alto preço. Essa informação é poderosa, mas talvez seja uma das coisas mais hipócritas que nós podemos dizer, que somos dele. Vivemos como se fôssemos dele? Essa é a grande pergunta dessa noite. Se Jesus deixa um exemplo da oração, ele deixa uma outra informação. Nós somos dele. Agora escute uma coisa, você é de Jesus? Nossa, timidez completa. Eu sei porque você está com medo. É porque se eu disser que sou dele, eu estou dizendo também que tudo que eu tenho é dele. Eu estou dizendo que tudo que eu sou é para ele. Tudo que eu faço é por ele. Esse é o desafio. Tudo que você tem é dele? Não, isso aqui não, pastor. Esse aqui não, isso aqui é meu. Tem coisa que a gente não dá para ele. Deixa eu te dar um conselho. Jesus disse assim para você essa noite: eu comprei tua vida. Só que eu não comprei tua vida para ser um carrasco. Eu não comprei tua vida para ser um aproveitador. Eu comprei tua vida para ser teu pai, para ser teu amigo, para ser íntimo teu e para dizer: eu sou o teu rei e um rei justo. Eu sou o rei que tira dor, eu sou o rei que tira luto, eu sou o rei que tira injustiça, eu sou o rei que dá sustento para todos, eu sou o rei da tua vida. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, ele cede a vida. Nós somos dele, nós somos completamente dele, nós somos dele, então tudo que eu tenho é dele, tudo passa por ele e tudo é para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Aleluia. E o último, para a gente terminar. Falou da oração, falou de pertencimento na última oração. E por último ele falou sobre plenitude. Versículo 13, vamos projetar por favor, Mari. Versículo 13, diz assim, é o último ponto, aguenta aí, irmão. Agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Vou repetir. Agora, Pai, está acabando o meu tempo aqui na terra, eu vou para ti, mas eu digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus fez uma oração por você. E qual foi a oração que ele fez por você? Ele disse assim, que vocês tenham plena satisfação nele, para a glória dele, não te falta nada, não me falta nada. Pastor, não fala um negócio desse. Eu entrei aqui cheio de necessidade, eu entrei cheio de coisas para alcançar, eu entrei cheio de coisas para conquistar, pastor, como que não me falta? Não te falta, ele já te completa 100%, meu irmão, minha irmã. Tudo bem, tem detalhezinhos aí financeiro, tem detalhezinhos de sonho, tem detalhezinhos de casa, de carro, tem coisinhas para fazer, tem coisa para avançar, está faltando marido, está faltando a mulher ainda, está faltando os filhos, está faltando um monte de coisinha, mas não está faltando Jesus.
É muito tímido esse glória a Deus. Para quem já tem Jesus, tem tudo. Não está faltando Jesus na tua vida, meu irmão. Não está faltando Jesus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus disse isso, ele estava falando sobre estar pleno, cheio, satisfeito, completo. Quem tem Jesus não tem nada faltando. Tem sim, pastor. Eu entendo, tem coisinhas para acontecer, mas eu quero dizer que esse lugar que está vazio é preenchido por Jesus. Eu não posso mais querer, pode. Eu não posso mais almejar, lutar, conquistar, trabalhar, pode. Mas deixa eu fazer uma coisa, faz isso com Jesus ocupando este lugar. Coloca Jesus nesse lugar que está faltando um emprego. Coloca Jesus nesse lugar que está faltando o marido, a mulher, o filho que ainda não veio. Coloca Jesus nesse lugar que está faltando na casa, coloca Ele. Porque quando você olhar para você, peraí, não está faltando não. Ele já está lá. Alguém está entendendo isso? Ele já está lá, então está tudo bem, está tudo pronto, está tudo preparado. Escuta isso com o teu coração, já está pronto. Já está pronto. Quando você olha para uma situação que ainda não aconteceu e vê Jesus, já está pronto. Ele é a eternidade, Ele é a plenitude, Ele é tudo em todos. Tudo em todos. Olhe isso com o seu coração, com a tua alma, escute isso. Para de viver com essa sensação que ainda vai acontecer, ainda vai acontecer. Sai daqui hoje dizendo assim, ó, já aconteceu, porque Jesus é o meu Senhor. Enquanto você não se satisfazer nele, você não vai se satisfazer em nada. Vou repetir 3 vezes. Segunda, enquanto você não se satisfazer nele, nada vai te satisfazer. Terceira, enquanto você não se satisfazer em Jesus, nada vai te satisfazer. Você está sentindo falta de dinheiro hoje. Amanhã você vai ter 100 mil na conta, você vai sentir falta de outra coisa. Está sentindo falta de um amor hoje. Amanhã você vai ter um amor que você está sentindo falta e vai sentir falta de outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa, a oração de Jesus é, Senhor, Deus, Jesus orando, gente. Deus, ainda enquanto eu estou no mundo, a minha oração é que eles tenham plena alegria, porque está tudo resolvido na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você tem a alegria de Cristo com você? Sua vida carrega a alegria de Cristo? Ou você insiste em carregar o peso de tristezas do passado e daquilo que você o tempo inteiro fica dizendo que te falta? Ah, pastor, mas aí é muito fácil falar, está tudo bem com a família, está tudo bem com o emprego, as continhas estão pagas, está tudo bem, aí fica fácil, né, que você não está vivendo o que eu estou vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, a minha pior experiência que eu vivi na minha vida, eu não tinha nada que eu pudesse fazer. O pior momento da minha vida foi o momento em que eu não tinha nada que eu pudesse fazer, nada. Só havia um anúncio, pior notícia da minha vida, só havia um anúncio assim, venha até o hospital, porque foi constatado o óbito do seu irmão. Eu carrego isso na minha vida, irmão, eu carrego isso na minha vida para sempre, só que eu vou dizer uma coisa, nós sobrevivemos, nós continuamos, quer saber o motivo? Jesus. Ah, pastor, está muito difícil, está faltando isso, está faltando aquilo outro. E vou dizer uma coisa para os irmãos, talvez aquilo que você está dizendo que está faltando ainda, é sua responsabilidade mudar. E quando você não consegue mudar? E quando é impossível, como é que você ressuscita alguém? Nessa hora só tem uma coisa, Jesus. Essa hora que aquela música faz todo sentido. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Foi assim que aconteceu. O que explicou a gente passar por situações insuportáveis é: tua alegria é a minha força. Amém? Então hoje mesmo, você tem mais motivos para se alegrar do que para chorar. Você tem mais motivos para se alegrar do que para chorar.